E aí, tester, beleza? Bora praticar um pouquinho aqui da utilização de Git e ver como que funciona na prática, né? Então, sem muito papo, bora pro vídeo! Bom, eu já estou com o meu terminal aberto naquele projetinho chamado Teste Git. O que nós vamos fazer agora, galera? Eu vou zerar aqui, então eu vou sair desse repositório, né? E vou criar um novo repositório para fazermos o passo a passo dos comandos que nós vamos utilizar no Git, né? Conhecendo um pouco da manipulação de arquivos e como que isso funciona na prática. Eu vou criar uma nova pastinha com o comando que vocês já conhecem, tá? mkdir test merge git, ok? E eu vou acessar essa pasta. Então, cd test merge git, né? Aqui ele deu um erro para mim, ó, porque eu coloquei só teste e ele está falando que não existe esse arquivo ou diretório, beleza? Então, como eu falei, é importante lermos o terminal, né, para entender o que ele está querendo dizer para nós, beleza? Bom, acessei aqui o test merge git e eu vou fazer agora a criação de um arquivo. Então, touch test, ou melhor, vou colocar aqui lista nomes.txt, ok? Criei esse arquivo, vou aproveitar e vou preencher esse arquivo já com alguns nomes, beleza? Então deixa eu abrir aqui esse arquivo através do Vim, né? Então eu vim a um editor de texto que eu já comentei com vocês. Para abrir o arquivo que eu acabei de criar com o comando touch, eu utilizo o Vim, nome do arquivo, com a extensão, ele vai abrir o arquivo para mim. Quando ele abrir o arquivo, você não consegue escrever logo de cara, tá? Então aqui nesse editor pelo terminal, você precisa apertar a letra I. Ele vai exibir aqui o insert, ok? E aí você consegue começar a digitar. Então eu vou colocar aqui nome, Marcos Barbosa, empresa e.tech. Vou preencher esse arquivo aqui. Cursos e mentoria. Idade, 28 anos. E eu vou colocar uma outra pessoa aqui. Então nome, João da Silva. Empresa, Sociedade do Estudo. Idade, eu vou colocar aqui, idade 32 anos. Pronto. Preenchi o arquivo que eu queria, eu vou dar um ESC, aperto 2 pontos no meu teclado, né? Ou seja, Shift e 2 pontos, WQ para inserir ali que eu quero sair do arquivo e salvar o que está aqui, beleza? Então isso é muito importante, WQ exclamação, ele vai sair e vai salvar o arquivo para nós. Agora sim, né? Então eu tenho um texto aí nesse arquivo. Beleza? Vou inicializar agora esse repositório como repositório Git. Para fazer isso eu utilizo o comando git init. Então o comando git init é utilizado para inicializar um repositório do tipo Git, né? Ou melhor, né, para inicializar um repositório com controle de versão Git. Beleza? Feito isso, eu estou na minha ramificação master, na minha branch master. E como que vai funcionar o nosso trabalho aqui? Eu quero mostrar para vocês como funciona aí um comando básico, né, do Git na máquina local. Então nós já vimos ali o commit funcionando e também eu falei um pouco sobre merge, mas eu não entrei a fundo no conteúdo. E é isso que nós vamos falar um pouquinho agora, beleza? Nesse primeiro momento, se eu der um comando chamado git status, ele vai falar para mim que eu tenho um arquivo que não está traqueado, né? Ou seja, ele não está sendo versionado, não está sendo visto aqui pelo Git. Isso quer dizer que eu ainda não passei ali o comando para que esse arquivo estivesse em preparação. Lembra dos 3 estados do Git que eu comentei com vocês? Então, o primeiro estado, que é o diretório de trabalho, o segundo estado, que é preparação, e o terceiro estado, que é o repositório. Ou seja, resumindo ali no que o Git fala pra gente, né? Isso é mais para facilitar a vida de vocês. Mas esses 3 estados no Git são o primeiro estado, o modified ou modificado. Isso significa que eu modifiquei um arquivo. Por modificar, entende-se incluir, excluir ou alterar aquele arquivo ou o conteúdo daquele arquivo, beleza? O segundo estado, que é a partir do git add, eu passo esse arquivo para preparado. Então vamos voltar aqui, ó. Ele mesmo fala para mim, né? Um tracked files, use git add file para incluir esse arquivo para commit. Então lista nomes, ele não está sendo traqueado. Eu vou utilizar o comando então git add lista nomes para indicar que esse arquivo está pronto para o commit, pronto para versionamento. Quando eu faço isso, o importante aqui é vocês se atentarem que no git add eu posso utilizar git add espaço ponto para incluir
todos os arquivos que foram alterados, mas esse comando não é recomendado. Por quê? A ideia é você incluir arquivo a arquivo para você ter controle do que você está fazendo. Pensa em um projeto que você está atuando com 50 arquivos diferentes, né? A ideia não é você colocar os 50 arquivos diferentes de uma vez no controle de versão, e sim arquivo a arquivo para você saber o que está acontecendo. Então adicionei aqui o git add lista nomes, ok? Esse arquivo agora ele está no segundo estado, que é o estado de preparado, né? Ele está pronto aí em stage que o Git comenta com a gente para partir para o controle de versão. Próximo estado desse arquivo é a partir do momento que eu uso o comando git commit. Esse comando aqui ele vai indicar que o arquivo está pronto para versionamento, na verdade que está versionado. Então, a partir do momento que eu faço esse git commit, ele vai rotular esse arquivo e criar uma espécie de imagem desse arquivo no repositório .git que eu já falei com vocês. Então, git commit "-m". O que esse comando faz? O "-m" ele serve para indicar uma mensagem, que seria git commit message. Essa mensagem, o mais ideal é você colocar exatamente o que você está fazendo. Então, se você criou uma nova funcionalidade, criou um novo teste ou um conjunto de testes, uma suite de testes, você pode colocar aqui o nome dos seus testes ou o ID dos testes, beleza? É importante sempre descrever muito bem a mensagem do commit, porque ela que vai fazer você lembrar depois, né? Quando você excluir um arquivo sem querer, ela vai fazer você lembrar aí qual foi o commit e você vai poder recuperar esse arquivo mais fácil, beleza? Então eu vou colocar aqui adicionando nomes na lista. Pronto. Agora sim, esse commit foi criado, né? Então aqui ele tem um resumo do SHA-1 desse commit que foi criado, ok? Aqui tem o texto que eu inseri para esse commit, e aqui ele tem, né, um arquivo alterado e 7 inserções. Então o controle de versão já está sendo feito. Se eu faço um git status agora, ele fala para mim que não tem nada para fazer, ó, meu work tree, lembra do work tree que eu comentei com vocês? Então o meu work tree, meu diretório de trabalho, ele está limpo, ok? Por que isso aconteceu? Porque o meu arquivo já foi versionado. Então agora, se eu acesso aqui o git log, ele vai mostrar para mim que tem um arquivo aqui, ó, através desse commit, que eu posso recuperar esse commit, tá? Por isso que tem esse SHA-1 aqui, porque eu posso acessar esse arquivo através desse código, se porventura eu remover esse arquivo, ok? Bom, beleza. Então, agora eu vou criar uma nova branch aqui nesse projeto, git checkout -b, teste, novo arquivo, ok? E vou criar um arquivo aqui, então tout lista empresa.txt. Vou abrir esse arquivo com o vim e vou inserir aqui empresa, testes e desenvolvimento. Eu quero que vocês entendam agora. A partir do momento que eu fiz essa alteração, eu tenho agora dois arquivos aqui, ó, lista empresa e o lista nome, certo? O lista nomes ele veio lá da minha master, ok? Então ele não está modificado nesse momento. Eu apenas criei o arquivo lista empresa. Se eu utilizo o comando git status, ele vai exibir que o arquivo que não está traqueado é o lista empresa, ok? Perfeito. Porém, se eu alterar o arquivo lista nomes, vamos ver o que vai acontecer. Então aperto o i, vou lá para o final do arquivo e vou colocar aqui um novo nome. Ó. Nome Jorge Sauro, empresa, Saurus SA e a idade 40. Pronto. Alterei o arquivo que já estava criado, ok? Isso vai muito de encontro ao conceito de muitas pessoas ou diversas pessoas trabalhando ali no mesmo projeto. Ou até mesmo uma pessoa trabalhando no projeto, mas organizando as coisas como tem que ser, ok? Então, alterei o lista nomes. Quando eu faço um git status agora, olha o que ele vai falar para mim. Que eu tenho um arquivo que não está traqueado, ou seja, o arquivo lista empresa, ele não está sendo rastreado porque ainda não fiz o git add dele e nem o git commit, ok? E o arquivo que já está traqueado, né, ele ainda não está preparado, ó, not staged. Staged é o estágio 2 lá do nosso git, depois que eu faço o git add. Então olha aqui o que ele fala para mim, que esse arquivo foi modificado, ok? Eu vou adicionar um de cada vez para nós entendemos a diferença. Então, quando eu faço o git add lista nomes e dou agora um git status, ó, ele já ficou verdinho porque ele saiu do stage, ele está preparado já, mas ele falou para mim, ó, changes to be committed, ou seja, esse arquivo precisa ser comitado.
ok? Para entrar no versionamento. Porém, o arquivo aqui ainda não está sendo rastreado, então agora eu vou fazer ele ser rastreado. Git add lista empresa. Quando eu dou um git status, agora sim, eu tenho um novo arquivo e eu tenho um arquivo modificado, ok? O interessante aqui seria fazer um commit para cada arquivo, ok? Mas como eu já adicionei os dois, vou fazer um único commit. Então, git commit "-m", eu posso colocar aqui, criando arquivo, ou melhor, antes de fazer isso, eu vou remover um arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse arquivo do meu add. Então, eu vou dar um restore, eu vou remover um novo arquivo que é o lista empresa, tá? Então, staged lista empresa. Quando eu dou um git status novamente, olha só, ele tirou aqui o mapeamento, né? Ele não está mais versionando esse arquivo. Por quê? Porque eu vou adicionar aqui nesse commit somente, né? Então, alterando o arquivo lista nomes, ou melhor, incluindo um novo nome. Pronto, incluindo um novo nome. Um arquivo alterado, 4 inserções, ok? Agora sim eu vou fazer um git add no arquivo lista empresa e fazer um git commit nesse arquivo, colocando um comentário sobre o porquê desse arquivo. Então, criando arquivo para controle de empresas. Pronto. Perfeito. Agora, se eu der um git log, eu tenho dois commits separados, um para cada arquivo, e se eu precisar recuperar o commit, eu não recupero tudo de uma vez. Por isso que eu decidi, ao invés de fazer um git add dos dois arquivos, né, e um git commit único para os dois arquivos, eu separei os commits. Agora, se eu precisar recuperar um arquivo somente, eu consigo recuperar somente ele. Isso facilita bastante a minha vida. E se eu der um git status agora, nenhum arquivo aqui, nada para alterar, o meu working tree está limpo, perfeito. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso juntar as ramificações, ou seja, pegar o que está na ramificação teste novo arquivo e colocar na ramificação lá da minha master, beleza? Então vamos fazer isso aí de maneira bem simples. Eu vou alterar a minha branch, então git checkout para uma branch existente, eu vou só colocar o nome da branch, ele fez a alteração. Para mesclar os arquivos, eu posso utilizar o comando git merge aqui e ele vai fazer aqui a mescla dos arquivos para mim. E na sintaxe desse comando, eu vou passar git merge e o nome da branch que eu quero trazer para minha master. Então o nome da branch aqui é teste novo arquivo, certo? Ó, a ramificação teste novo arquivo vai entrar na master. É interessante, antes de eu fazer isso, mostrar para vocês que eu só tenho o lista nomes aqui. E o lista nomes, ele está somente com dois nomes, ok? Perfeito. Quando eu faço um git merge teste novo arquivo, ele vai incluir as linhas novas lá no lista nome e trazer um novo arquivo. Olha só, agora eu tenho lista empresa e eu tenho também lá o novo nome no lista nomes, beleza? Teste novo arquivo, ele vai incluir as linhas novas lá no lista nome e trazer um novo arquivo. Olha só, agora eu tenho lista empresa e eu tenho também lá o novo nome no lista nomes, beleza? O que eu posso fazer agora? Remover então git checkout -d, aquela branch que eu acabei de criar. Aqui ele deu erro, claro, por quê? Porque eu passei o comando errado, né? Não é git checkout -d, para excluir uma branch é git branch -d e o nome da branch, ok? Então a branch foi deletada e ali eu tenho, né, o código da branch se eu precisar recuperar ela no meu versionamento. Reparem que eu fiz tudo isso na minha máquina, eu não subi para nenhum repositório remoto. Mas bora agora entender como é que funciona o GitHub, que é utilizado como repositório remoto de versionamento de código. Um abraço, vejo vocês na próxima aula.